Olá, eu sou a Simone Abreu e hoje eu vou falar sobre o conceito de métodos estáticos em Java. O que são métodos, afinal? São trechos de código que vão permitir que a gente modularize um sistema, ou seja, que a gente divida um sistema em pequenos blocos de execução. Esses blocos ou esses métodos, eles possuem um nome e podem ser chamados várias vezes durante a execução de uma classe. Temos alguns exemplos já de métodos, por exemplo, o método main. Aqui nós temos a assinatura do método main, public static void main, então o nome é main, e entre parênteses nós temos aqui uma lista de parâmetros que ele recebe. No caso, ele recebe um parâmetro que é um vetor chamado args do tipo string. E aqui teremos a definição do corpo desse método, que é um método que a gente usa em qualquer classe de aplicação. Outro exemplo de método que podemos pensar são os métodos da classe math. Então, existe a classe math, onde temos vários métodos matemáticos, como, por exemplo, o método poll. O que o método poll faz? Ele pega um parâmetro que nós chamamos de base, e o segundo parâmetro é expoente, ou seja, 2 elevado a 10, e nos retorna um valor. Então, vocês estão percebendo que existem várias formas de a gente trabalhar com métodos. Nesse caso aqui do método poll, ele retorna um valor e ele recebe 2 parâmetros. No caso do main, ele recebe um parâmetro e ele é void. Void significa que não tem retorno. Temos aqui um outro exemplo de método já muito utilizado, que é o printline. O que o método printline faz? Ele recebe como parâmetro uma string de impressão. Vamos estudar um pouco melhor quais serão as vantagens de se criar método. Como vantagens, nós temos a redução do tamanho total, né, de código de um sistema, a modularização, ou seja, cada trecho de código realiza uma tarefa específica, e a facilidade e agilidade na manutenção, ou seja, a gente consegue ter um único ponto de alteração, de modificação dentro do seu sistema. Isso facilita bastante a questão de manutenção. Ao invés de eu ter que sair procurando os trechos de códigos que eu vou atualizar um determinado processamento, que se repete dentro do sistema, se eu embuto isso dentro de um método, eu só tenho um método para fazer essa atualização. Vamos entender a sintaxe de um método void, que é o que chamamos de método sem retorno. Então, o método sem retorno, primeiro, ele tem o qualificador, que nesse caso vai ser o static, que é um método da classe. Nós temos a palavra void, que significa que quem chamar esse método não vai receber nada como retorno, então ele executa sua funcionalidade, porém não retorna nada a quem chamou. Nós temos depois o nome do método, então usando aqui o padrão camel case, primeira palavra tudo minúscula, segunda palavra capitaliza o primeiro caractere. Entre parênteses, nós temos uma lista de parâmetros separados por vírgula. Essa lista é opcional, então tem que fazer a declaração da variável aqui. Cada variável, uma declaração. E depois nós temos aqui o corpo do método. Entre um bloco abrindo e um bloco fechando, nós temos o código do corpo do método, ou seja, todas as funcionalidades que ele implementa. Vamos ver um exemplo de um método void sem parâmetros. Estou aqui com o NetBeans aberto e eu vou criar um método chamado imprimir dados da disciplina. Então, depois que acaba aqui o método main, nós vamos criar um método static void imprimir dados disciplina. Esse método não vai receber nenhum parâmetro. Qual vai ser o corpo dele? A funcionalidade dele vai ser imprimir alguns dados de uma disciplina qualquer. Então, a disciplina vai ser a disciplina Programação Orientada a Objetos. Nós vamos imprimir também o nome da professora, Simone. Bom, como é que eu faço para chamar esse método? Lá dentro do método main, eu vou chamar o método imprimir dados da disciplina. Vamos executar? O que vai acontecer na execução? O método main começa a executar, aí a única instrução que tem dentro do método main é a chamada do método imprimir dados disciplina. Para onde vai o fluxo de execução? Sai do método main, para a execução ali do método main, vai lá para o método imprimir dados da disciplina, executa os printlines que tem aqui dentro desse método e retorna para o método main na próxima instrução. No caso aqui, encerra o programa. Vou colocar aqui um breakpoint e vamos fazer a depuração para vocês perceberem como que funciona a chamada. Então, o breakpoint foi inicializado e já foi acionado. Vamos para a execução dele.
Vamos colocar aqui o entrar em F7, para ele poder entrar dentro do método. Repararam que o fluxo foi desviado já para dentro do método. Executou ali os dois printlines. Vou deixar fixo aqui para vocês poderem visualizar melhor essa parte. E para onde vai o fluxo agora? Vai retornar para o método main. Olha lá, ó, retornou, como não tem mais nenhuma instrução, vai finalizar. Qual a saída? Os dados que a gente tinha definido para serem impressos. Vamos fazer um segundo exemplo de um método void, só que agora com uma passagem de parâmetros. Então eu vou melhorar esse método da seguinte forma. Eu vou criar aqui, na descrição do meu método, um parâmetro chamado professora. Então significa que, quando esse método for chamado, ele tem que receber um valor do tipo string. E aí nós vamos modificar aqui a saída da impressão da professora. Então vai ser system.out.println, a string professora, mais o conteúdo que foi passado para dentro do método na variável professora. Então o conteúdo que foi passado aqui vai ser impresso. Lá na chamada do método, reparem que começa a dar erro agora. Por que dá erro? Porque esse método precisa de um argumento. Ou seja, ele precisa de um parâmetro do tipo string. Uma string é requerida e nenhum argumento foi encontrado. Então, vamos colocar aqui a string Simone. Vamos fazer a execução? Vamos fazer aqui já com o breakpoint. Vou deixar fixo aqui a saída. Então, vamos começar aqui o debug. Debug iniciou. Já temos ali o ponto de interrupção, que é a chamada do método. E olha só o que vai acontecer quando a gente escolher o entrar para ele chamar o método imprimir dados de disciplina e a gente vê a execução dele. Primeiro, ó, vamos analisar o que tem aqui dentro da variável string professora. Se a gente posicionar o mouse aqui, ela não é uma variável conhecida dentro do contexto atual. Por quê? Porque ela só existe dentro do contexto do método imprimir dados. Tá? Então, no momento que eu faço a chamada do método, o que aconteceu? Esse parâmetro, que é uma string Simone, foi copiado para a string professora. Olha lá, ó, tem lá o valor Simone. Ao executar, primeira instrução mostra lá a programação orientada a objetos. Segunda instrução, pega o valor contido na variável professora e imprime. Continuando a execução, vai encerrar e temos aí o nosso primeiro exemplo de um método void com parâmetros. Vamos para um terceiro exemplo agora. Vamos fazer uma operação matemática. Então eu vou deixar aqui esse método, a chamada dele. Vou criar aqui um método para calcular a soma de dois inteiros. Então ele vai ser static void, vai se chamar somar. Geralmente a gente define o nome de um método usando um verbo. Imprimir, somar, calcular, pesquisar, int. Ele vai receber um valor inteiro 1 e um outro valor inteiro n2. Então n1 e n2 vão ser os valores desse método. Vou declarar uma variável que é local ao método somar, ou seja, ela só existe dentro desse escopo do método somar, chamada resultado. Resultado vai receber a soma de n1 mais n2. E por hora nós vamos imprimir o resultado dessa soma aqui. Então a soma é mais resultado. Eu vou apagar aqui o exemplo anterior e o método anterior para não haver confusões aí. Então nós temos essa estrutura aqui da nossa classe. Aqui no método main, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o método somar. E reparem que se eu não passar nada, ele vai começar a dar um erro, porque ele requer dois inteiros e nenhum argumento foi encontrado. Então eu venho aqui e passo, por exemplo, o valor 10 separado por uma vírgula, o próximo valor 50. O que vai acontecer? O valor 10 vai ser copiado para a variável n1, que é parâmetro do método somar, e o valor 50 vai ser copiado para a variável n2. Vamos deixar aqui um breakpoint. E vamos fazer aqui a execução. Vamos passar por dentro. O que eu tenho aqui na variável n1? 10. E o que eu tenho aqui na variável n2? 50. Então, eu vou somar o 10 mais o 50 e vai armazenar no resultado. O resultado agora tem 60 e a gente vai fazer essa impressão na tela para o usuário. Imprimiu, acabou a funcionalidade do método somar. Para onde ele volta? Para a próxima instrução do método main. Nesse caso não tem nenhuma, então encerra ali. Vamos entender agora como que funcionam os métodos com retorno de valor. Então, após eles serem chamados, eles vão executar a sua tarefa e vão devolver um valor ao chamador. Quem é o chamador? O método main. Ou pode ser um outro método também, que a gente defina que vai chamar outros métodos. O tipo de retorno, ele pode ser um tipo primitivo, por exemplo, um int, um float, um double, um char.
Para isso, a gente tem que utilizar, né, para que o método retorne, nós temos que usar uma palavra reservada chamada return dentro do corpo do método que estamos definindo. Vamos ver a sintaxe. Então, nós temos aqui o qualificador, que inicialmente vai ser static, que diz respeito a um método da classe. Nós vamos ter agora o tipo do retorno e não mais a palavra void. Então, o tipo de retorno vai ter que ter aqui, por exemplo, um inteiro. Nós vamos ter aqui o nome do método e, entre parênteses, opcional, uma lista de parâmetros. E dentro do corpo do método, nós temos que ter a palavra return, retornando a variável que é do tipo do retorno. Então, se o tipo do retorno do método é inteiro, tem que retornar um inteiro. Se o tipo de retorno do método é um char, eu tenho que retornar um char. Vamos ver um exemplo de método com retorno e com parâmetros? Nós temos aqui o nosso método somar. Vamos fazer algumas modificações nele. Vamos supor que eu não queira que a instrução, a impressão, a soma é e o resultado da soma seja feita dentro do método somar. Eu quero que essa impressão seja feita dentro do método main. Então, depois que o main for executado, eu quero imprimir qual é o resultado da soma. Então, olha só, nós podemos fazer da seguinte forma. Eu vou declarar aqui no método main uma variável inteira, int, e vou denominá-la como valor retornado. Esse valor retornado é a variável que vai receber o retorno da chamada do método somar. Então, vamos lá concluir o método somar, alterar, né, a execução do método, a funcionalidade do método somar. Então, ao invés de retornar um void, ele vai retornar um inteiro, porque eu vou estar somando dois inteiros. Então, olha só, reparem que ao incluir aqui um tipo de retorno, eu já tenho um erro, e o erro está indicando que eu preciso da palavra reservada return. Então, depois que eu calcular, né, o resultado, eu vou retornar o valor da variável resultado. Então, recebeu N1, N2, calculou a soma do N1 e do N2, guardou o valor em resultado e estamos retornando esse valor. Só que, para retornar esse valor, então agora o método somar, o valor dele precisa ser armazenado em algum lugar. Então, vamos armazenar na variável valor retornado que tínhamos criado anteriormente. Então, como é que vai funcionar isso aqui? Vou chamar aqui o método somar, vou passar os dois parâmetros 10 e 50, que vai para N1 e para N2, vou calcular a soma, vai dar 60, e o valor 60 vai ser retornado e vai ser armazenado na variável valor retornado. E no fim, aqui a gente vai imprimir quem? Valor retornado. Vamos entender melhor como é que vai funcionar? Vou colocar aqui um breakpoint. No momento da execução, valor retornado, ó, não tem nada. Vamos fazer a chamada do método somar. Os valores 10 e 50 foram copiados para as variáveis, que são parâmetros do método. O resultado vai ser executado, né? Calculou, deu 60 a soma, e agora nós vamos retornar esse valor. Reparem que o que nós estamos retornando é um tipo de dado inteiro, por isso que o tipo de retorno aqui na assinatura do método é inteiro. Reparem que a execução ainda não acabou, a gente não saiu ainda do método somar. O que tem lá em valor retornado? Nada. Ao terminar a execução, olha só o que vai acontecer. Voltou o fluxo para o método main, só que não voltou para a próxima linha. Voltou para que o compilador termine a atribuição, ou seja, o 60 que estava aqui em resultado vai ser guardado em valor retornado. Olha lá o que a gente tem agora, 60. E vai imprimir o valor, a soma é 60 na tela para o usuário e vai encerrar a execução. Bom, pessoal, então, o que nós vimos nessa videoaula? A criação de métodos, como é que eu posso fazer métodos void com e sem parâmetros, a criação de métodos com retorno e como é que a gente pode criar esses métodos com retorno com parâmetros. Sem parâmetros seria basicamente a mesma ideia da explicação do void. Bom, pessoal, é isso. Se gostarem, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Até a próxima!